noite, meu nome é Rafael Soares, sou aluno do último semestre de Ciências Biológicas de Beberibe. E aí eu vou falar um pouquinho sobre as disciplinas de estágio. Inicialmente, o estágio, eu acredito que seja a disciplina mais importante para a formação de qualquer licenciado, de qualquer docente, porque ele vai mostrar, vai apresentar o cotidiano escolar, que é a nossa primeira prática realizada, onde a gente vai aliar a teoria e prática, né? Então, de acordo com o Conselho Nacional de Educação, ela é obrigatória para todas as licenciaturas e pedagogia. LBD, ela também fala que o estágio ela é obrigatório para os licenciados. E aí, minha turma de biologia tem como princípio 4 estágios, certo? Que busca subsidiar a atuação enquanto docente durante esses 4 anos. Então, falando um pouquinho, o primeiro estágio supervisionado aconteceu no ensino fundamental. A minha escola foi Professor Plácido Alderaldo Costa, realizado no Conjunto Ceará, em Fortaleza, onde a gente participei eu com a Elisiane e o Cícero nessa escola com os alunos do ensino fundamental. E aí, em relação aos objetivos, vamos pescar um pouquinho. Os objetivos eu coloquei: fortalecer a relação teórica e prática, oportunizar uma maior aproximação e integração entre o aluno e o professor, vivenciar a prática dos cotidianos escolar, então, tanto da gestão, que a gente poderia perceber como era que acontecia, quanto o dia a dia do professor, como é que ele preparava a aula, como é que ele separava os seus tempos. Ele forneceu para mim o primeiro contato com o ensino fundamental, então já atuei no superior, no médio, no técnico, agora fundamental foi a primeira vez, então o estágio me proporcionou isso. E o último objetivo eu coloquei: oportunizar uma interação com o professor. Então a gente não conhecia o professor e aí ele foi muito receptivo conosco, então ele oportunizou, assim, abriu espaço para a gente vivenciar o seu dia a dia. Em relação à observação da escola, ela tinha 209 alunos do ensino fundamental e 950 do ensino médio, dividido em 12 salas. As salas eram bem estruturadas, a escola era equipada para pessoas com inclusão. Tinha muito espaço verde, que foi perceptível, tinha laboratório de informática, laboratório de ciências. Então, apesar de ser na periferia, mas é uma escola bastante equipada. Em relação ao orientador técnico, ele foi o Fernando Barros, o professor da disciplina. Ele era licenciado em Química, ele já tinha mais de 10 anos de profissão, apesar de bastante novo, mas ele já tinha atuado em escola particular, escola pública, então assim, ele é muito dinâmico, muito experiente. Em relação à minha regência efetiva, como eu afirmei anteriormente, foi a primeira vez que eu estava atuando no ensino fundamental, me senti confortável. No início você entra um pouquinho nervoso, depois você vai se soltando. Então os alunos, a sala era super lotada, então assim, é um diferencial dos outros estágios, que lá no ensino médio quase não tinha espaço para a gente se deslocar dentro da sala de aula, então tudo ficava mais dificultoso. Em questão dinâmica, atividade, então eram muitos alunos, mas em compensação, muitos deles brincavam bastante, mas muitos escutavam muito o que a gente tinha para falar. Então eles queriam muito saber das nossas experiências, saber até da nossa vida, por ser muito crianças, então eles se espelhavam muito em quem estava lá. Em relação ao mini curso de palestra, a palestra teve como tema meio ambiente com saúde da população, então foi bastante produtivo. A gente realizou em 2 turmas, e aí fez uma dinâmica com eles, escutou, colocou uma pergunta, uma questão norteadora para cada um, e a partir disso que a gente começou a falar um pouquinho da importância do meio ambiente, um pouquinho de educação ambiental, e aí tentou sensibilizar esses jovens. No final a gente terminou com a dinâmica, e aí foi como se fosse um encerramento mesmo do estágio, então foi bastante legal. O orientador que acompanhou, nesse caso, foi o Wagner também. O Wagner é bastante flexível com os horários, bastante compromissado. Então, o Wagner foi muito legal, porque foi um momento que a gente estava muito conturbado em questão a horários, e ele nos proporcionou assim, uma flexibilidade muito grande.
Isso foi o estágio 1. E as aulas complementares, né? A gente participou como ouvinte da Semana Cultural e também realizou uma roda de conversa com os alunos. Com os alunos do 8º anos, a gente fez uma roda de conversa onde a gente saiu conversando com um pouquinho da nossa carreira, um pouquinho de como a gente chegou até ali. E aí ele falou um pouquinho das suas angústias, alunos. Eu acho, também vim de colégio público, estudei no colégio muito parecido com aquele, tanto que aquele é conhecido como um V7, meu foi o V10. E aí falei um pouquinho e eles escutavam muito, eles tinham muita curiosidade em relação a como entrar na universidade, muita curiosidade em relação aos cursos, ao que fazer quando terminar o 3º ano, se estudava muito, se estudava de manhã tarde, se pagava. Então a gente conversou bastante sobre isso assim. Em relação ao estágio do ensino médio, ele aconteceu na escola de ensino médio Júlio Alenquer Fontinelli, em Pindoretama, Ceará. E aí, entre os objetivos eu coloquei assim: melhor entendimento sobre a importância do estágio para os futuros professores de educação, depois a interação entre os professores e como eles recebiam o estágio. Então no ensino médio tive a oportunidade de estar junto com mais de um professor, por ser muitas turmas, e como a carga horária era grande, a gente tinha que estar um pouquinho com um professor, um pouquinho de outro, e eles eram bem receptivos. Outro objetivo alcançado foi aprimorar o conhecimento em relação à docência. Acreditar realmente que o estágio supervisionado complementa a formação do futuro professor. Então, depois desses estágios, eu percebi que ele é essencial. E por último, superar o limite de tempo. Acho que um dos maiores objetivos alcançados foi superar o limite de tempo, de distância, porque esse estágio aconteceu em outro município, um tempo assim muito corrido, mas aí deu certo, graças a Deus. Em relação à escola, ela teve 11 salas de aula, centro de multimídia, laboratório de informática também. Ela tem quadra, tinha horta escolar, tinha 24 professores efetivos e 23 professores temporários. Então ela somava com 939 alunos, e essa escola tem um anexo. Essa escola tem essa que a gente participou, uma escola, um anexo no Capim de Roça, que a gente também foi para lá para poder completar a carga horária. Em relação à observação do orientador, quem participou mais presente foi o Edilson Rodrigues. Ele bem experiente, ele é licenciado em biologia, mais de 15 anos de profissão. Então assim, tinha muito domínio de sala, muito domínio de conteúdo, mas aí que a gente percebe também que ele era muito limitado ao uso do livro. Então assim, não vinha com coisas novas. Assim, eu acho que é através do seu cotidiano, através de participar, sempre estar na sala de aula de manhã, de tarde e à noite, então não dava para ele preparar muito as aulas, e ele usava muito o livro. E aí eram menos, não era tantos alunos quanto o ensino fundamental, então acho que a maioria aconteceu à noite, então eram poucos alunos, mas assim, também eram adolescentes, muitos dispersos e outros que estavam ali e prestavam atenção na aula. Em relação à regência afetiva também, foi um momento também singular na minha formação, onde a gente alia, né, a teoria e a prática. É a hora da gente colocar o que a gente aprendeu durante esses 4 anos. Então a gente percebia uma boa receptividade dos alunos, eles gostavam. Às vezes você tentava se estressar porque eles se dispersam muito rápido, o professor tem que estar direto falando para poder celular, vira para cá, não conversa comigo. Então a gente tem que, até nisso a gente tinha que entrar muito sobre isso. A aula complementar foi uma participação na Feira de Ciência que aconteceu, então a gente acompanhou uma turma, e essa Feira de Ciências teve palestra, minicurso, apresentações, aí a gente participou como ouvinte. O minicurso lá foi dengue e meio ambiente, então a gente tratou diretamente sobre o dengue. Nessa época estava, como hoje, assim, uma epidemia muito grande no município de Pindoretama, já tinha muita gente da óbito. Então foi importante, porque quando a gente ia conversando, eles falavam: fulano de tal teve dengue hemorrágica,
sempre ligavam que conheci uma pessoa que morreu de dengue hemorrágica. Então, para eles foi um tema bastante impactante, assim, não era um tema novo de cada um, mas foi muito importante que a hora da gente aliar um pouquinho como a educação ambiental pode ajudar nessas endemias. E a orientação técnica foi do professor Nasseb também. Ele é diretor de outra escola, um professor também que ele nos acompanhou, muito flexível, muito bom, e ele contribuiu bastante mesmo na nossa formação. Ele cobrava muito a questão do planejamento, a questão de permanecer mesmo em sala de aula, então ele esteve muito presente. Em relação ao estágio do ensino médio 2, aconteceu na mesma escola, Juliana Camp, em Loretama. Os seus objetivos eu coloquei: avaliar a realidade da escola, depois conhecer o projeto político pedagógico e como ele é aplicado, porque anteriormente a gente conhecia o projeto político pedagógico, mas quando ia fazer os relatórios finais. Mas aí, como a gente já fez o relatório no semestre anterior, então é a hora realmente da gente ver se era colocado em prática ou não. Depois foi constatar que a biologia é uma disciplina muito relevante, porque assim, quando a gente está lá na sala de aula, a gente vê que como chama a atenção por estar no cotidiano, por você sempre fazer uma ligação sobre o jornal, sobre a manchete, sobre o que estava acontecendo, então ela é bastante impactante o ensino de biologia. Outro objetivo alcançado, eu coloquei avaliar a função social da escola. A gente percebia que aquela era a única escola de ensino médio do município. E lá existiam muitos alunos mesmo da zona rural, então era uma escola que era bem aberta. Os professores, a direção, os coordenadores eram muito abertos mesmo, escutavam muitos alunos assim. Eles sempre estavam lá, sentando com os alunos, escutando os alunos, falando sobre droga, falando sobre gripe, falando sobre gravidez. Então, eu acho que a função social da escola que ela vai além do ensinar apenas os conteúdos do ensino médio. Então, esse foi um objetivo alcançado. A observação da escola, como é a escola mesmo anterior, então as mesmas coisas, só que aí em relação à quantidade de matriculados, quando eu fui agora dessa vez na coordenação, eles me avaliaram e me disseram que eram 1.140 matriculados que tinha nesse período, mais do que no semestre anterior, segundo semestre, né? Em relação à regência afetiva também, ela foi boa a regência afetiva, a gente deu para administrar bem as aulas, por já ter uma experiência, por já ter contato com alguns alunos. Em relação a alguns conteúdos, realmente puxava um pouquinho da gente estudar, então era hora de aliar a teoria e prática, mas também era hora da gente colocar um pouquinho sobre você mesmo, assim, você preparar, você planejar. Então a regência afetiva, eu conseguia perceber como o planejamento faz parte, como ele é essencial para o que vai acontecer na sala de aula. Então, assim, desde a avaliação, desde uma dinâmica, até uma pergunta, no planejamento você vai pensando o que fazer. Outra coisa é as aulas complementares, que aí foi através de prova. A gente participou lá nas provas, assim, fiscalizou algumas provas. E também a participação no projeto Pindoretama sobre lentes, olhares e memórias. Então esse projeto, para mim, foi impactante porque assim, dava para ver alguns alunos bem engajados mesmo. Então foi um projeto todo elaborado pelos alunos, onde tinha muito